A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, comentar, para que esse vídeo chegue às mais pessoas. Nós vamos estudar a lição de número 6, né? Betel, lições adultos, essa revistinha aqui que nós estamos estudando, nesse trimestre, né? O título: Personagens Bíblicos, Virtuosos e Marcantes, Homens e Mulheres que permanecem fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Lição de número 6 está datada para dia 9 de novembro de 2025. O título da nossa lição é Ana, a força de quem ora gera milagres. Texto áureo, verdade aplicada, vou estar lendo aqui. Texto áureo, 1 Samuel 1:27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Verdade aplicada. Na jornada cristã, em todo tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão do Senhor. Interessante essa verdade aplicada, né? Na jornada cristã, na caminhada cristã, em todo tempo devemos expressar um viver marcado por humildade. Interessante, né? Oração tem que estar na vida do cristão. Perseverança, precisamos perseverar. Fidelidade, fiéis ao Senhor. Gratidão a Deus, nosso Senhor. Os objetivos da lição: reconhecer o valor da oração persistente, ressaltar que Ana orava por uma causa específica, compreender a importância de cumprir os votos feitos a Deus. Texto de referência: 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do 10 ao 22, nós vamos ler o 10, o 11, depois nós vamos para o 20, o 21 e o 22. 1 Samuel 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim me lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela ao Senhor: pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor, lá fique para sempre. Glória a Deus. Então nós vamos aprender aqui com lições de Ana, né? De quem ora gera milagres. Nós vamos ver que Samuel foi um milagre da parte do Senhor. Esboço da lição. Ponto 1, a história de Ana. Ponto 2, a oração de Ana. Ponto 3, a fidelidade de Ana. E a conclusão. Vamos para a nossa introdução. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Já está dizendo que nada é impossível para o Deus Todo-Poderoso, né? Nada. E Ana experimentou essa verdade. Sua história nos mostra a importância de preservar na oração, a importância de perseverar na oração e de cumprir nossos votos a Deus, cuja bondade é de eternidade em eternidade. Glória a Deus. Nós temos que perseverar, insistir com Deus em oração. Nós vamos ver que Moisés orou ao Senhor, e a Bíblia vai nos dizer que a Bíblia diz que Moisés orou, lembra lá em Cades Barneia? Senhor, perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do livro que escrevesse. E a Bíblia diz que a oração de Moisés inclinou o coração de Deus para ouvir o clamor e para atender a oração. Paulo vai dizer: orai sem cessar. Glória a Deus. Então a oração tem sido a marca da igreja. A oração tem sido a marca do cristão. O cristão é conhecido por
a igreja é conhecida por uma igreja que ora, que fala com Deus. Nós vamos ver várias orações na igreja, várias orações na Bíblia. Nós vamos ver ali a oração de Abraão. Abraão intercedeu por Ló, lembra? E Deus ouviu a oração de Abraão e poupou quem? Poupou Ló. Então, através da oração, Deus pode poupar sua família. Através da oração, a Bíblia vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ponto 1. A história de Ana. Ana é mencionada somente nos 2 primeiros capítulos da primeira carta de Samuel. Mas seu nome até hoje é lembrado no meio cristão. No hebraico, Ramna, seu nome significa graça, benevolência ou favor. Uma mulher atribulada de espírito por não engravidar. Ela orou incessantemente até fazer um voto ao Senhor. E da sua serva não te esqueceres. Mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1:11. Então nós vamos ver que Ana é mencionada nos primeiros 2 capítulos, né, da primeira carta de Samuel. E hoje ela foi muito lembrada no meio cristão, né? E o seu nome significa graça, né? Graça e benevolência. Graça, nós aprendemos que graça é um favor imerecido, né? Nós não merecemos, mas nós recebemos essa dádiva, esse presente de Deus. E nós vamos ver que a graça, ela está desde o Antigo Testamento até no Novo, né? Ela já aparece no Antigo Testamento. Nós vamos ver que a graça apareceu ali em Noé, né? Então nós vamos ver que a graça, ela já está desde o Antigo até o Novo. Então nós vamos ver que Ana orou incessantemente e fez um voto ao Senhor. Interessante esse voto. Se a tua serva, olha, perceba, ela já vai falar, a tua serva, isso aqui já demonstra o quê? Humildade. Não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho. Interessante que ela especifica essa oração. Ela especifica esse voto. Se tu me deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós vamos perceber que Samuel é um tipo de Cristo, né? Samuel é um tipo, porque Ana, ela deu Samuel ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Deus nos amou de uma tal maneira que deu. Quem ama dá, aleluia. Quem ama perdoa. Glória a Deus. Que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Ana não tinha filhos. Ponto 1. Casada com Eucana, um levita da tribo de Coate. 1 Crônicas 6, 22, 23, 32 e 34. Ana não tinha filhos, porém a outra mulher de Eucana, Penina, já tinha filhos. 1 Samuel 1 e 2. Por esta razão, Penina humilhava a Ana constantemente. Você está sendo humilhado, meu irmão? Você está sendo humilhado? A Bíblia vai dizer que os humilhados serão exaltados em nome de Jesus. Eucana amava muito a Ana, tanto que subia a Siló todos os anos para adorar e sacrificar ao Senhor. E ele dava porção do sacrifício maior e melhor, embora desse porções do sacrifício também a Penina. 1 Samuel 1, 3 e 5. Eu quero trazer aqui um contraste, né, entre Penina e Ana. Enquanto Penina provocava, Ana se irritava. Enquanto Penina era fértil, Ana era estéril. Enquanto Penina se vangloriava sem parar da sua fertilidade, Ana chorava ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Enquanto Penina tinha arma poderosa para a batalha, Ana tropeçava. Enquanto Penina se enchia ao festejar na casa do Senhor, Ana jejuava. Olha uma mulher de oração. Enquanto Penina podia gerar filho, Ana estava estéril. Enquanto Penina era exaltada, Ana era humilhada. Enquanto Penina era rica, Ana era empobrecida.
Enquanto Penina parecia receber filhos sem clamar a Deus, Ana estava reduzida a estender as mãos para Deus todos os dias. Enquanto Penina se vangloriava na luz, Ana se sentava em silêncio diante de Deus. Interessante, né? Esse contraste entre Ana e Penina. Nós vamos avançar aqui para 1.2. Ana se humilhou diante de Deus. Nós vamos ver que lá em Crônicas o Senhor vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Eu ouvi de um grande estudioso que tem pessoas que ela está humilde, mas tem pessoas que são humildes, né? A humildade levou Ana à vitória, tão esperada, uma vez que a humildade precede a honra, Provérbios 15:33, com o coração amargurado e muito choro. Ana se humilhou diante de Deus, por sua causa, ter um filho varão. A resposta à oração de Ana mostra que Deus tem poder para mudar circunstâncias, mesmo as que os olhos humanos pareçam impossíveis. O Senhor ouve e responde às nossas súplicas, e isso de acordo com a vontade e no seu tempo. Deus tem um tempo, Deus tem um propósito. Deus já tinha um propósito na vida de Ana. Muitas das vezes a gente não sabemos esperar o tempo de Deus. A Bíblia vai falar do Kairos de Deus, do tempo de Deus. Nós vivemos no Cromos. Deus tem o seu tempo. Lembra que ele disse para Maria: Senhor, eles não têm mais vinho. Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Deus tem um tempo para agir na minha e na sua vida. Nós vamos ver aqui que os filhos são bênçãos, mas ser estéril naquele tempo, meu irmão e minha irmã, era maldição. Nós vamos ver que Ana chorou, Ana orou e Ana ela fez um voto ao Senhor. Ana tinha motivo para esperar em Deus. O propósito de Deus no ventre de Ana. Deus sempre tem um propósito, meu irmão e minha irmã, na sua vida. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nós vamos ver aqui que também, olha o outro motivo de Ana. A promessa da palavra. As palavras do Senhor, aleluia, são o nosso alimento. A palavra do Senhor é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras elas não vão passar. Josué vai dizer que nenhuma das boas palavras do Senhor falhou, nenhuma. Glórias a Deus. Vamos avançar aqui, igreja, para o nosso 1.3, né? Ana fez um voto com Deus. Uma mulher sem filhos, na cultura judaica da época, era um tipo de maldição. E Ana vivia essa dura realidade, humilhada por Penina. Embora Ana amasse mais, ela não se conformou com aquela situação. Certamente, Ana compreendia a seriedade de fazer um voto a Deus. Eclesiastes 5.5. Mas ela foi ousada e disse que o Senhor lhe desse um filho varão. Ela não só entregaria um menino para o serviço a ele, como também os seus cabelos nunca seriam cortados. 1 Samuel 1:11. Nós vamos perceber que ela faz um voto de Nazireu, né? Nós vamos ver que ela fez um voto ao Senhor. E esse voto, ter um filho varão ao Senhor, nós vamos ver que ela fez esse voto e daria o filho por todos os dias da sua vida, né? E é muito interessante a gente notar esse voto que Ana faz ao Senhor. E nesse tempo, ser infértil era maldição. Eu sempre falo que uma coisa é você ter um adversário fora de casa. Ana tinha um adversário dentro de casa. Talvez você está tendo aí um adversário dentro da sua própria casa. Uma concorrente dentro da sua própria
casa. Porque uma coisa é você ter um concorrente fora, e uma coisa é você ter um concorrente dentro de casa. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de Jesus. Jesus venceu Satanás na onde? Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo enviou Jesus para o deserto. No deserto, Jesus vence Satanás. Porque vencer fora, mas irmão, vencer da casa do inimigo. Porque vencer dentro do deserto, Jesus venceu, aleluia, em Mateus 4, vai ver que Jesus venceu Satanás dentro, aleluia, no deserto da própria casa. Glória a Deus. Então, você tem uma concorrente dentro de casa, não é fácil. Nós vamos ver como que essa mulher insistiu com Deus em oração, quanto que ela buscou o Senhor, quanto que ela se dedicou, e Deus respondeu. A Bíblia vai dizer, clama a mim e responder-te-ei. Um Deus que responde à oração do seu povo, um Deus que responde à oração da sua igreja. Nós vamos ver que Ana, ela perseverou em oração. E nós temos aqui, vamos avançar mais um pouco, para o ponto de número 2, né? A oração de Ana. Ana ainda é lembrada como exemplo de fé, oração e perseverança. Ela estava orando com amargura de alma e chorando muito quanto fez o seguinte voto: se o Senhor lhe desse um filho varão, ela daria um menino para servir ao Senhor pela vida toda. 1 Samuel 1, 10 e 11. Ana, após anos de esterilidade, a Bíblia não diz quanto tempo, de conceber Samuel, que mais tarde se tornaria um grande juiz, profeta em Israel, nós vamos ver que Deus é poderoso, né? Deus, ele é maravilhoso. A oração de Ana dá esperança para a fé. Ela acreditou antes de ver, não é isso que é a fé? Ela creu no Senhor, aleluia. A Bíblia diz que Jesus não fez mais milagre em Nazaré por causa da incredulidade. Nós estamos acompanhando todas essas lições, nós vamos ver que o povo de Israel, eles morreram por causa da desobediência, mas também por causa da incredulidade. A incredulidade pode matar o crente. Lembra daquele homem que Jesus, ele falou para si, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E ela, Ana, acreditou sem ver. Ela creu no Senhor. Aleluia. Lembra de Abraão? Abraão creu contra aleluia. Abraão creu no Senhor. Irmão, creu no Senhor. Abraão, nós falar de fé, não tem personagem depois de Jesus, né, irmão? Claro, mas a gente, personagem bíblico, igual a Abraão. Abraão é um tipo de Cristo. Então, Abraão, irmão, é um exemplo de fé. Então, Abraão creu contra o impossível, irmão. E Ana é a mesma coisa, ela acreditou antes de ver. Lembra de Tomé? Jesus teve que tocar em Jesus para ver que Jesus tinha ressuscitado. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que veem sem crer. Aleluia. Tudo é possível àquele que crê. Lembra de Jairo? Não temas, crê somente. Então, nós vamos avançar mais um pouco aqui, né? 2.1. Ana perseverou em oração. Ana entendeu que não podia retroceder, nem abdicar o seu sonho. Não deixe o seu sonho, meu irmão. Continue sonhando na presença de Deus. Deus vai realizar o seu sonho, mas no tempo dele, não é no meu e no seu tempo. Hebreus 10, 38 e 39. A sua atitude de fé, perseverança, a fazer perseverante, a faz lembrar até hoje, né? Nós vamos ver que a sua atitude de fé, perseverante, a faz ser lembrada até hoje. Olha aí, ela é lembrada até hoje por causa da sua fé perseverante. A história de Samuel também começa com a oração de sua mãe. A resposta veio sugerindo que os dons de Deus muitas vezes vêm com um propósito. Foi o que eu disse. Tudo é um propósito de Deus. Deus não faz nada, irmão. Tudo tem um propósito, um sentido. Aleluia.
Samuel foi um presente para Ana, mas também foi um instrumento divino para o povo de Israel. Lembra que o povo, lá em Juízes, o povo fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. O povo estava desobediente, o povo incrédulo. E o Senhor levanta Samuel. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Né? Nós vamos ver que ele tinha 3 ofícios: juiz, profeta, aleluia, e sacerdote. Se não me falha a memória, depois vocês podem me corrigir aí. Amém? Então, nós vamos ver que ela perseverou, aleluia. Ana perseverou em oração. Ana é testada em casa por Penina todos os dias. Olha que situação. O marido não entende o seu choro. Aí o que ele vai dizer? Não sou para ti melhor do que 10 filhos. Olha, nem o marido entendia. E nós vamos ver outra situação. Eli vai dizer: está embriagada? Agora pensa comigo, você, meu irmão, você, minha irmã, pessoalmente, no lugar de Ana, o que você faria? Olha que interessante. Primeiro Deus vai trabalhar em você, para depois Deus trabalhar através de você. Aleluia. Primeiro Deus vai trabalhar em você, para depois Deus trabalhar através de você. Se coloca no lugar dessa mulher. Se coloca no lugar de Ana. Né? Vamos avançar um pouquinho mais. 2.2. Ana foi grata ao Senhor. Eu já quero segurar aqui para atentar. A gratidão nos aproxima de Deus. A gratidão nos aproxima do Senhor. Sermos gratos ao Senhor. O salmista vai dizer: se eu deitei, se eu levantei, se eu acordei, porque o Senhor me sustentou. O que farei eu, Senhor, por tantos benefícios, tantos livramentos? Tomarei o cálice da nova aliança e me invocarei o nome do Senhor. A gratidão a Deus. Nós temos que ser grato a Deus. Ao dizer: Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. 1 Samuel 27. Ana expressa gratidão e reconhecimento pela bênção de Deus. Isso nos ensina a importância de dar devido ao crédito a Deus pelas vitórias da nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. A vitória vem de Deus. Deus é quem dá a vitória para o seu povo. Deus é que abre. Se Deus fechou, Ele vai abrir, meu irmão. Se Deus fechou, minha irmã, Ele vai abrir. O que Deus fecha, ninguém abre. Mas o que Deus abre, ninguém fecha. Aprendemos com Tiago, o líder da primitiva em Jerusalém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago 1:12. Ana suportou, perseverou, creu, após receber a bênção pedida, expressou a sua gratidão e cumpriu o seu voto a Deus. Então, interessante, quando a gente fazer um voto ao Senhor, nós precisamos cumprir esse voto. Né? Então, nós vamos perceber que ela, além de serva, ela era obediente ao Senhor, ela temia o Senhor. A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Maravilhoso, né? Então, quem dá vitória é Deus. Quem faz é Deus. Quem opera é o Senhor, né? Ela entregou o seu desejo de ter um filho e viu Deus lhe dar um conjunto completo na sua vida. Olha, isso é gratidão, aleluia. Isso é gratidão ao Senhor dos Exércitos. Nós temos que ser grato àquele que habita em luz inacessível, aquele que tem todo o poder, um Deus de já, um Deus que operando Deus, quem impedirá? Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Glória a Deus. Vamos avançar? 2.3. O choro sincero de Ana.
O choro de Ana expressa a dor de sua alma. Seu pranto não era apenas por tristeza, mas por um clamor profundo a Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1,10. Seu choro revelou sua vulnerabilidade. Seu choro revelou sua vulnerabilidade, mas também sua confiança absoluta em Deus. E a resposta veio em 1 Samuel 1,27, quando o Senhor transformou as suas lágrimas em alegria. O choro de Ana nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento e súplica sincera, encontra eco no coração de Deus. O justo clama e o Senhor os ouve. Salmos 34:17. Lembra que os bem-aventurados são os que choram. Os que choram são os bem-aventurados. Suas lágrimas eram óleo que mantinha na máquina de orar em constante movimento. Ana estava sedenta por Senhor. A Bíblia diz que nós vamos aprender aqui que Ana estava sedenta por Deus. E cada ano se apresentava diante de Deus com oração e lágrimas. Vamos ler aqui Salmos 126. Salmos 126. Olha que interessante aqui, igreja. Salmos 126. 26.5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha que interessante. Glórias a Deus. Vamos avançar mais um pouquinho. Nós vamos para o ponto, já estamos concluindo, a fidelidade de Ana. Quando Samuel foi desmamado, Ana não hesitou em levar o menino ao templo para servir sob a tutela dos sacerdotes. Eli, 1 Samuel 1:24 e 27, em vez de recuar diante do sacrifício, de deixar ali seu tão desejoso filho, ela declarou ao Senhor: eu entreguei. 1 Samuel 28. Ao cumprir seu voto, Ana mostrou sua fidelidade, obediência ao Senhor, que ouviu seu clamor. Eclesiastes 5.4. Então a fidelidade de Ana, nós vamos ver que ela entregou seu filho, ela fez o voto, cumpriu o voto, mesmo sabendo, a dificuldade que eles estavam passando em Israel. Lembra dos filhos de Eli, Hofni e Finéias? Mesmo assim, ela não recuou. Mesmo assim, ela insistiu. Mesmo assim, ela perseverou. Mesmo assim, ela cumpriu. Aleluia. Ela honrou o que ela cumpriu. Nós podemos confiar em Deus, mesmo quando somos atacados pelos nossos inimigos. Nós estamos em processo. Nós vamos avançar mais um pouquinho. 3.1. Não faça voto de tolo. O Senhor não se agrada de quem vota e não cumpre, fazendo voto de tolo. Eclesiastes 5:1-5. No hebraico, o termo neder significa voto, promessa, e está ligado pela mesma raiz a nadir, que significa raro, incomum. Assim, fazer um voto a Deus é assumir o raro compromisso e cumprir a promessa conforme o propósito específico pretendido pela vontade. Propósito específico pretendido pelo votante. Essa atitude é essencial para manter o vínculo da fidelidade com Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Os que votares pagam o melhor, e que não votes do que votes e não pagues. Eclesiastes 5:4-5. Então, a verdadeira fé
Nós vamos ver que aqui ela teve fé, porque para fazer aquele voto, ela teve que ter fé. Acredita antes de ver. A verdadeira fé chama a existência as coisas que não existem. Então, para ela ter feito esse voto, ela teve que ter muita fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos para o ponto 3.2. O legado de Ana. O legado de Ana transcende sua história pessoal e se eterniza como um testemunho de fé. Foi o que eu tratei aqui com a igreja. E o propósito divino de sua angústia e clamor. 1 Samuel 1:10. Nasceu Samuel, um dos maiores profetas e juízes de Israel, que ungiu o primeiro rei da nação, Saul e Davi. 1 Samuel 10:1, 16 e o versículo 13. Assim, sua fidelidade a Deus expressa na entrega de Samuel ao Senhor. Teve participação e reflexo no desenvolvimento do plano redentor, pois o estabelecimento da monarquia, a unção de Davi estavam conectados com a vinda de Messias. Então nós vamos ver aqui o legado, né, que Ana deixou. Ana vai descobrir na oração uma arma extraordinária para vencer ela mesma. Então, na oração, Ana descobre uma arma extraordinária. Ela venceu ela mesma. Nós vamos ver, a Bíblia não diz, mas eu creio que ela mudou a sua oração e ela especificou a sua oração a Deus. Então nós vemos que tudo isso fez a diferença na vida de Ana. Agora nós vamos avançar mais um pouco para o 3.3, o louvor de Ana, o cântico de louvor de Ana. 1 Samuel 2, 1 e 10. A soberania divina e prenúncia do cântico de Maria. No Novo Testamento, Lucas 1, 46, 55, refletindo uma espiritualidade profunda que inspirou gerações. O legado de Ana é um exemplo de como nossa fidelidade pode ecoar na salvação eterna, mostrando que Deus usa corações quebrantados para cumprir seus grandes propósitos. Nós vamos aprender que Deus, ele trabalha dessa maneira, né? A Bíblia diz que Deus, ele abriga ali num coração contrito e quebrantado. Maravilha, né? Esse Deus, ele é tremendo. Esse Deus, ele é maravilhoso. Mais um aprendizado aqui, ó. Ela conseguiu, Ana, mais força no Senhor. 2.1. Ela antes tinha chorado com as palavras de Penina, mas agora ria em sua vitória. 2.1. Samuel 2.1. Ela se regozijou na salvação do Senhor. Samuel 2:1. Ela reconheceu a santidade de Deus como uma realidade em sua vida. 2:2. Ela reconheceu Deus como o único Deus verdadeiro. Samuel 2:2. Ela descobriu que Deus era sua rocha e que nenhuma tempestade a destruía. Samuel 2:2. Ela foi preservada por Deus enquanto tropeçava em fraqueza, enquanto os poderosos eram derrotados. Samuel 2:4. Ela tinha fome de Deus e deu a sua vontade, e o Senhor encheu, enquanto sua adversária, que estava cheia das bênçãos deste mundo, vivia agora na penúria. Samuel 2:5. Ela tinha sido estéril, mas agora tinha muitos filhos. Ela antes tinha pouca fé, agora tinha grande fé e o fruto espiritual. Samuel 2:5. Ela foi trazida à morte, ao desejo de não viver sem um propósito de Deus cumprindo em sua vida, e foi ressuscitada, oh glória a Deus, para experimentar a vida em um novo nível de fé e comunhão com Deus. Samuel 2:6. Ela não vivia com os ímpios a caminho da sepultura, mas como alguém que em seu caminho para o céu. Samuel 2:6. Ela antes não tinha fruto em seu ventre, mas agora tinha se tornado rica na fé. Ela aprendeu a explorar os recursos limitados de Deus. Samuel 2:7. Ela foi humilhada, mas agora tinha sido exaltada. Samuel 2:7. Ela antes se assentava com os pedintes nos montes
de cinza, mas agora foi exaltada por Deus para sentar com os príncipes do Senhor. Samuel 2:8. Ela foi preservada por Deus e os seus pés não escorregaram. Samuel 2:9. Ela aprendeu o grande segredo de que não é pela nossa força, aleluia, olha que interessante, mas pela força de Deus que encontramos vitória. Olha, não é pela sua força, meu irmão, não é pela sua força, minha irmã, é pela força de Deus. Samuel 2:9. Ela entendeu a vitória suprema do ungido de Deus, Jesus Cristo, que no fim derrubará todos os inimigos de Deus. Aleluia. Que maravilha! Como nós aprendemos aqui com Ana, né? E já concluindo o cântico, né? Um cântico de Ana. O que Ana não entendia era o ponto de vista do céu, o seu quebrantamento. Ela não entendia como a sua vida estava ligada a todas as outras mulheres escolhidas por Deus, que lutavam com esterilidade. Ana, como Sara, Lia, Raquel, Rebeca, outras mulheres de fé. Ela não entendia totalmente o que Deus estava fazendo por meio das suas provações. Deus está te provando, meu irmão, para te aprovar. Minha irmã, Deus está te provando para te aprovar. Por isso, algumas coisas são bem entendidas. Depois do fato, ela ainda não tinha entendido que Deus a escolhera para demonstrar o seu poder sobrenatural, para dar esperança a todos que anseiam pela frutificação natural. Confiar em Deus enquanto sofre em silêncio é uma das formas mais sonoras de louvar a Deus. O sofrimento de Ana trouxe um cântico que refletiu a profundidade da intimidade com Deus, que tinha se desenvolvido ao longo dos anos de sofrimento. O cântico de louvor de Ana reflete alguns dos maiores princípios de graça e do caminho de Deus em toda a Escritura. Ela começa seu cântico com um entendimento maior de Deus. Glória a Deus. Eu já quero estar concluindo aqui. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Dá uma força pra gente aí, dá um like. Não se esqueça, meu irmão. Não se esqueça, minha irmã, em nome de Jesus. Dá um like aí. Se inscreva no nosso canal. Comente para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se está gostando ou não. Se está muito longo o vídeo, se vocês gostariam que eu diminuísse mais. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.